Olá, bom dia a todos. Nesta 34ª edição das Oficinas Singulares, convidamos o Filipe Botelho para conversar. O Filipe é licenciado em Arquitetura pela Faculdade Lusíada de Lisboa, tem um ateliê no qual trabalha juntamente com a sua mulher. O gosto pelo desenho está presente desde muito pequeno, embora tardiamente tenha passado a fazer parte da sua vida como ferramenta essencial no desenho e na definição de espaços. Vou passar aqui a imagem, aqui a fotografia do Filipe. Esta coisa dos blocos e das aguarelas resultou de uma oferta da sua mulher, pois existiam várias folhas soltas espalhadas pela casa e assim esta foi uma forma que encontrou para organizar melhor os seus desenhos. Faz parte do grupo Urban Sketchers de Portugal há poucos anos e foi a pandemia que intensificou através dos desafios lançados a sua participação mais ativa. Eu vou. Bom dia, Filipe. Olá. Obrigada por estar aqui. Por ter aceitado este convite. O Filipe teve conhecimento dos Urban Sketchers através dos livros do Eduardo Salavisa. Como foi esse início e essa tomada de consciência de que afinal de contas até havia quem andasse a fazer se calhar aquilo que também o Filipe gostava de fazer? Olá, bom dia. Bom dia. É verdade, eu lembro-me de, em algumas livrarias, eu infelizmente nunca tive o prazer de estar presencialmente e conhecer pessoalmente o Eduardo Salavisa. Apesar de tudo, recordo-me de ver algumas publicações, alguns livros que ele fez, com 10 livros, e achei piada porque identifiquei-me totalmente com aqueles registros e com aqueles processos de desenharmos aquilo que nos rodeia. Não foi possível conhecê-lo, como digo, lamentavelmente, mas acompanhei os desenhos e os livros e a forma como ele retratava aquilo que via e foi assim que foi. O Filipe, os livros, o Eduardo Salavisa de alguma forma é a pessoa que acaba por ou através dos livros ou através do que ia fazendo foi a pessoa que foi servindo quase de cola à constituição do grupo e àquilo que o grupo é hoje em dia em Portugal. Aqui nos Açores também, naturalmente, foi ele que veio cá ajudar a constituir o grupo. O Filipe prefere desenhar em grupo, desenha mais isoladamente. Qual é naturalmente a sua prática e essa relação com o caderno? Isto dos Urban Sketchers é realmente uma coisa bastante recente que se intensificou, tal como a Alexandra disse, na altura da pandemia. Isto é, eu recordo-me que foram lançados alguns desafios, creio eu que foram 12, durante esse período, e eu participei no primeiro, que era um tema que tinha a ver com o rolo de papel higiênico, gostei muito de participar e depois surgiram diversos, que acho que eram semanais, já não me recordo, e foi aí que eu, creio que foi mesmo quando eu me tornei mesmo sócio do grupo e comecei a participar, embora em encontros vou muito pouco, não tenho se calhar 3, 4 encontros tipo presente,
não porque não acho que seja algo muito interessante, que é, pois há uma partilha de conhecimentos, de ideias, conhecer pessoas, ver diferentes técnicas de abordar aquilo que pretendemos destacar e desenhar, mas não acontece assim se calhar, com tanta intensidade. Ou seja, o último encontro que eu tive presente realmente foram os que tiveram, foram sempre muito bons, foi uma boa experiência, foi no Museu Nacional do Azulejo, estava uma exposição a decorrer do ceramista do António Vasconcelos Lapa. É curioso que a fotografia, já agora para enquadrar um pouco aquela fotografia onde eu surjo, vem nesse seguimento, que foi quando falei com a Alexandra. Nós tínhamos estado nesse encontro, eu tinha fotografado as máscaras do ceramista e depois achei piada aqueles elétricos e como tinha aquela fotografia, aquela montagem feita. Eu vou passar aqui, o Filipe continua a falar, mas sim. Isto foi umas máscaras que foram desenhadas e depois acabei por, como era necessário, fotografia. Por brincar com. É um trabalho, é um desenho muito bonito. Quanto ao desenho, o desenho, eu não saio de casa de propósito para desenhar com o bloco, isso não o faço. Eu ando com o bloco no carro, maioritariamente todas as vezes que eu desenho é no carro, ou dentro do carro, ou encostado ao carro. São sempre momentos ou que estou à espera de algo, ou a fazer tempo para começar algo. Muito poucas são as vezes que eu saio, a não ser na praia. Na praia, sempre vou para a praia, levo na mochila o bloco e as aguarelas, e aí sim gosto de passar o tempo a desenhar, porque gosto de desenhar no meio da natureza. No ambiente mais urbano da cidade, acontece, mas sempre neste registro. Ou estou em casa à janela e retrato e vejo e desenho aquilo que vejo, ou no carro enquanto espero pelas minhas filhas ou por alguém. E é essa a minha abordagem no desenho, não é tanto o desenho de sair de casa para ir desenhar. E essa também é um pouco a razão pela qual não estou tantas vezes presente nos encontros dos Urban Sketchers, porque nem sempre tenho aquela vontade de desenhar. Eu sei que existe este critério de desenharmos todos em conjunto e depois no final partilharmos os desenhos. Eu sempre que fiz e gostei muito, é verdade, mas não tenho essa coisa. Filipe desenha, vamos falando agora através dos seus desenhos, desenha com bastante regularidade, apesar de sentir que nem sempre lhe apetece desenhar. É uma pessoa que eu sigo no Instagram e que vejo a regularidade com que publica. Portanto, é uma pessoa que desenha diariamente ou lá perto. Qual é? Não é diariamente. Apesar de eu partilhar muitos desenhos no Instagram, esses desenhos não são feitos diariamente. Eu sou capaz de passar temporadas sem desenhar, mas depois tenho um período ali, se calhar de uma semana, em que faço 5 ou 6 desenhos por dia. E depois então tenho esse toque de desenhos para partilhar. Mas eu não desenho mesmo diariamente. Ou seja, desenhos de arquitetura, esses sim, esses são desenhos correntes, porque são os desenhos de esquiços, vá lá, de procura de forma e de conceito, de concepção, de forma, de geometria, tipologia, etc. São desenhos que, esses sim, estão presentes. Agora já estes desenhos nos cadernos pretos não é todos os dias, é como calha. Filipe, esta página é um desenho. Eu julgo que o Filipe aqui utiliza um marcador também, que é é um desenho em caderno, com recursos que são sempre muito coerentes entre si. Portanto, toda a linguagem que o Filipe vai utilizando e todos os desenhos que vai fazendo e desenvolvendo, eles utilizam sempre uma patine que é sua e que nos faz, de facto, a mim faz-me identificá-los logo à partida. Esta página é uma página em que utiliza que materiais, até porque estes, apresentando-os aqui, são depois aqueles que normalmente depois seguem em todos os seus desenhos, ou na maior parte deles pelo menos, não é? Quer falar nisso, no espaço e nos materiais que aqui utilizou?
Este desenho foi feito pouco depois de ter tomado o pequeno almoço no lado da Estefânia e estava exatamente no carro à espera do empreiteiro, porque era uma obra que estávamos a fazer uma remodelação do apartamento e enquanto ele não apareceu, eu estava no carro a fazer esse registro. Foi um desenho mais demorado, é verdade, ali aquela geometria e aquele vão de interpretação daquelas fachadas, com os embasamentos, a estereotomia das pedras, etc., o quiosque, no nível de um plano mais próximo. Foi um desenho que fiz com mais calma, a identificação da calçada, e foi um desenho feito com algum tempo. O preto que está presente no asfalto, no alcatrão, isso já foi feito posteriormente em casa, mas foi feito com uma brecha preta e corri e dei esse negro para criar esse plano mais próximo, esse contraste. Já o apontamento azul, esse também foi posteriormente, ou seja, todo o desenho foi feito com duas canetas, um desenho sempre com caneta preta, ou aquela de ponta fina, 03 ou 05, calhar, tiver ali no momento no bloco, e posteriormente foi a brecha já em casa que coloquei a representação aí desse preto, tendo ali algum contraste. Este sinal azul descentra-nos a atenção, retira o centro do centro da composição, não é? E do ponto de fuga. Portanto, é uma bela estratégia, não é? Eu gosto de trabalhar numa paleta muito monocromática, ter uns tons muito neutros e depois pontualmente existir, se calhar, algum apontamento de cor de destaque para se evidenciar de alguma forma. E aí achei que esse sinal seria o indicado. Em vez de recorrer a outras coisas, pode ser um personagem para conseguir identificar a escala humana no desenho e pinto só a figura humana, a amarelo ou laranja, o que quer que seja. Neste caso foi o azul. Foi o azul do Smart. Tínhamos inicialmente este desenho, eu inverti aqui a ordem. Temos aqui outra situação, não sei se é de espera também, da ideia que os momentos de espera acabam por não ser muito complicados ou muito aborrecidos, não é? É uma forma de conseguir minimizar esse impacto. Este desenho, a cor apenas surge ali nesse canto inferior esquerdo, que é o apontamento do mural, que é um painel cerâmico do Curumbilapa, que é na antiga Casa da Moeda, que agora é convertida numa pastelaria. Isto é no Chiado. Lá está, eu trouxe a cor apenas nesse apontamento. Esse apontamento azul foi feito com lápis de cor mesmo. E o desenho é todo feito com as duas canetas, a caneta preta fina e a fachada que está em sombra, essa sim foi com uma brecha preta para cobrir, e aquela que está exposta à luz não achei curioso essa centralidade da grua, com essa estrutura metálica, e sempre que verifico ou que também consigo constatar edifícios em obra onde se fala os taipais ou os taleiros e essa espécie, eu acho que são bastante ricas para caracterizar um desenho. Eu acho interessante, este desenho é um desenho que introduz aqui o elemento humano, quase como um elemento de escala, não é? Que é uma coisa muito de arquiteto, essa necessidade de introduzir a escala, a dimensão humana. Não sei se isto é às tantas, sou eu que estou a especular sobre isso, não é? Mas é importante, e apesar de ser uma rua que é muito caracterizada por um vai e vem constante de pessoas e turistas que estão constantemente, é uma rua que existe muito. Acho interessante aqui também uma coisa que surge regularmente, que é, e neste caso há uma certa interioridade na rua, não é? Porque que é dada pela sombra própria do objeto, não? Deste edifício que aqui está, portanto, dos edifícios. Portanto, isto acaba por dar um corpo à própria rua e esta não é insistência, mas é uma das características no desenho do Filipe, que é essa preocupação em destacar através deste outro elemento que é a sombra e por oposição à luz. Neste desenho achei curioso o facto da projeção da sombra
Cá em do baixo canto da também. rua e interceptar ali as faixas da passadeira, Pois. quase como se os elementos da passadeira rompessem esse preto. Eu fiquei Mas na dúvida se era a sombra, se era também um apontamento da próprio do chão. sim, é Mas sim, sombra, é mas sombra. é sombra projetada neste caso, claro, claro. Porque a sombra não tivesse exatamente como está aí representada. Eu muitas vezes também faço aquilo que me dá mais jeito, ou melhor, que acho que possa contribuir para um melhor equilíbrio, uma melhor composição do desenho. Isso acontece muitas vezes mesmo, porque nunca são cópias fiéis àquilo que vejo. Ou seja, o número de pisos aí creio que possa estar exato, mas às vezes até pode acontecer existir uma maçarda que está simulada e que ela não existe, mas aparece. O vão se calhar é uma janela e se calhar torna-se a porta de sacada, não sei, a esteira na pedra. Às vezes acontece alguns ajustes, porque é difícil mantermos uma atenção e um olhar muito preciso e também temos que ter paciência para conseguir fazê-lo. Eu gosto de fazer um desenho se calhar mais espontâneo, mais livre, mais imediato. E dá a ideia, não é? Dá a ideia sem copiar integralmente a realidade. Passando aqui este gosto particular pelo espaço urbano, não é? O elemento natural, por oposição, deixa-nos aqui faz-nos aqui este enquadramento, seja o céu, sejam a árvore. A paleta, eu volto a insistir, há uma cumplicidade de desenho para desenho sempre nestes tons que a aguarela permite. Qual é a relação do Filipe com a aguarela no seu trabalho? As aguarelas foram oferecidas pela minha mulher e eu comecei por começar a desenhar a aguarela e recordo-me que os primeiros desenhos eram cores bastante vivas e com bastante água e cheguei a romper até as folhas e o papel ficava totalmente encharcado. Depois comecei a evoluir, vá lá, e faço as coisas, mas sempre apenas com um apontamento muito tenue. A paleta de cores é sempre muito monocromática, aqui lá está, aqui trouxe os verdes e tentei criar ali um diálogo possível entre o verde presente na árvore e o verde da rede que envolve essa fachada em obra e tentar pontuar quase como se evidenciasse um eixo de simetria ao meio definido em todos os edifícios. Nunca recorro, ou seja, eu tenho desenhos feitos há alguns anos onde existe variedíssimas cores e desenhos que eu também me identifico e gosto. Ultimamente tenho estado assim numa fase, se calhar, não digo preguiçosa, mas de recorrer a poucas cores, porque também me permite ser um desenho mais rápido, mais imediato. Este desenho foi feito na janela da casa dos meus pais, isto era Gomes Freire, estava um edifício em construção, que era de Valsacina, é um edifício que foi transformado em habitação, que era o antigo tribunal, creio eu, era exatamente, e passou para a Expo. E esta coisa dos taipais e das obras e das redes sobre edifícios dá-me sempre um prazer enorme desenhar. Isto é uma página que se faz em muito tempo? Quanto tempo é que o Filipe... Este desenho poderá ter demorado talvez 20 minutos, talvez, por aí, sim. 15 minutos, 15, 20, não tenho assim muita noção. Eu não gosto de perder muito tempo no desenho, porque me canso. Sou um bocadinho de começar o desenho e já estar a visualizar o fim dele. Depois a cor é uma coisa que gosto de pegar no pincel e dar alguns apontamentos muito pontuais e bem selecionados para destacar algumas peças que eu acho que sejam fundamentais. E lá está, aqui foi a relação dos verdes. Ou se calhar, como já tenho o pincel com aquele verde, pensei, bom, eu não vou lavar o pincel, então vou já passar este verde aqui para a árvore e fica já aqui definido. E assim foi, e resultou, vou ver, achei que resultou bem. Isto aqui é uma perspectiva que está aqui um pouco deformada para conseguir contar e visualizar mais do que aquilo que era possível, onde aparece a minha filha mais nova no banco de trás e a minha mulher ao meu lado, cá está, os desenhos é sempre no carro ou fora do carro, estavam mesmo. E estávamos à espera da nossa filha mais velha, enquanto a minha filha estava ali envolvida com o seu telefone em volta dos seus jogos, com o seu gorro ali junto aos pés,
minha mulher a dizer para não retratar, porque não tinha ido ao trabalhar. Esta perspectiva e a distorção foi uma escolha, foi uma bela escolha, porque é a possibilidade aqui de dizer, de mostrar esta relação de espera, porque esta de facto é um momento de espera dentro do automóvel em que se consegue representar toda a cena de uma forma muito interessante. O Filipe não está a fazer o retrato de ninguém, mas está a contar a história do momento e do lugar. Isso é uma característica aqui dos seus trabalhos. Não é habitual nos desenhos. Eu encontrei, entretanto, mais um ou outro em que se centra em pessoas, mas não é muito habitual representar pessoas nos seus desenhos, a não ser como elemento de escala. Cá está, aqui a cidade no seu pleno, não é? Com esta patine. Outra vez, bastante monocromática, com os tons uns cinzas e muito neutros, onde aparece apenas o verde da árvore e nesse plano mais próximo. Nem amarelo. Aqui a preocupação, além da perspectiva, foi recorrer às diferentes verticalidades que se evidenciam no desenho. Começa do lado direito, aparece a estátua do Dr. Sousa Martins, onde se destaca essa verticalidade. Depois temos a árvore, depois da árvore temos os postos de iluminação, a diferentes alturas também nos permite dar a ideia de continuidade e profundidade. E a fachada, que também sente alguma diluição de um pormenor, do plano mais próximo para o plano mais distante. As passadeiras também são coisas curiosas que eu acho que pontuam um desenho e ajuda a caracterizá-lo. E este plano aqui mais próximo do amarelo, que é uma fachada que existe nesse plano e que foi representado assim num momento. Este desenho foi rápido, recordo que este foi um desenho feito muito, muito rápido. Os postos de eletricidade ajudam aqui a compensar o peso visual do outro lado, não é? Acaba por esta ambiência urbana vai-se repetindo por diversas vezes. O Filipe desenha recorrentemente certos sítios, não é? Normalmente é os sítios onde mais estou, nos locais, ou seja, como disse há pouco, eu muito poucas são as vezes que saio de casa para vou fazer um desenho ou vou desenhar para aquele local, eu não faço isso. Os locais onde eu estou normalmente são aqueles sítios onde eu desenho. Não me desloco citadamente para ir desenhar aquela empena ou aquele enquadramento ou aquela cidade ou aquele local. E já fez o exercício de comparar temporalmente registros do mesmo lugar? Já, e são bastante curiosos, nomeadamente os primeiros têm bastante cor, mesmo muita cor. Eu, se calhar, este desenho feito já há alguns anos, o que é que eu faria? Esta rua, existe certamente prédios com cores, os prédios não são todos nessa patinha, ou seja, e há uns anos, se for buscar desenhos deste local, certamente vai aparecer um azul, um amarelo, provavelmente um roxo, ou o que é que seja. Mas aqui achei que o amarelo é aquele que se mais evidencia e que os restantes elementos consegue-se perfeitamente pontuar e identificar o local onde ele foi feito. Mas existe realmente essa diferença houve uma redução da atribuição de cor nos desenhos. Isto aqui é muito próximo da minha casa, é aqui a Igreja São João de Deus, passo lá todos os dias, e é uma fachada que eu acho bastante interessante, tendo em conta os volumes que se interceptam e as diferentes alturas e as relações que existem entre eles. E foi um desenho que fiz. Achei que carreguei demasiado nesse preto que está aí junto do beirado, mas também acaba por ser um pouco inofensivo.
gosto da marcação do sulco, com essa diferente estereotipia, que é uma pedra, um iós, creio eu, desencontrado, e ajuda também a proporcionar um desenho mais curioso. O plano mais próximo, lá está, aqui a cor, foi essa intervenção urbana, que é uma escultura em uma chapa de aço cortene, na qual podemos nos sentar, porque é escavada, e dei apenas com uma sépia, um elemento assim muito suave, só para mostrar este elemento, para destacar. O Filipe, uma das coisas que saltam à vista no seu trabalho são estes brancos, não é? Esse processo é um processo, o chegar a essa forma de apresentar os trabalhos foi um processo que aconteceu naturalmente, por acaso? Foi por acaso, totalmente por acaso. Recordo-me que fiz um desenho na rua Passos Manuel, porque tinha de comprar uns acrílicos e vi uma fila enorme e estava a desenhar a fachada. E foi um desenho que, depois de digitalizado, eu recortei o fundo da folha. No fundo, o que é recortado? É a cor da folha digitalizada, e a cor da folha, quando saiu, o branco destaca-se e dá-lhe um contraste maior. Esse foi o primeiro desenho no qual aconteceu por acaso, totalmente por acaso, mas gostei do resultado, e como são desenhos que são partilhados nas redes sociais, através dos monitores, acho que resultam igualmente bem e mantido. Desde então tenho mantido esse cuidado, porque, e muitas vezes também nos permite, por exemplo, naquele desenho do carro, o facto de eu, onde está a minha filha, o facto de eu retirar toda aquela folha, que foi a folha do caderno onde não foi desenhado qualquer pincelada, eu consigo evidenciar ainda melhor o interior, a relação entre o interior e o exterior, ou seja, os vazios do contorno das janelas do carro, ao ser branco, destaca claramente que é o exterior, e a mancha cinza, onde está, através do pincel, conseguir reconhecer o interior. Acho que foi... Aqui acontece exatamente o mesmo, que é, eu tenho o desenho, eu recorto o fundo da folha, que não interessa destacar, porque não interessa mesmo, e então aqui há uma continuidade dos brancos que acabam por definir, neste plano, as duas casas, neste plano mais próximo aqui, com esta vegetação pelo meio, e depois o caminho que me conduz até lá à serra, que estão os aninhais da serra, isto é na Serra da Estrela, e consegue-se também perceber aqui alguma diluição do pormenor, estas casas aqui num plano mais próximo com mais detalhe, as outras no intermédio, e lá em fundo apenas com as curvas de nível, evidenciar a modulação do terreno. Isto foi feito na varanda da casa da minha madrinha, exatamente. Isto acaba por, o branco aqui, uma vez mais, é o branco que depois quase que liga os elementos, não é? Sente-se na fachada, principalmente nesta fachada aqui, e acaba por resultar muito bem. Assim como também envolve no percurso, exatamente. Sim, há um percurso, o branco quando entra, evidencia o caminho. Sim. Ele faz de facto uma ligação muito... Aqui em baixo também é curioso esse branco evidenciar aí a silhueta e o contorno da vegetação, também acaba por haver aí esta aqui uma espécie quase de ausência, não é? Neste caso. Os cinzentos, e aqui neste caso que o desenho é mesmo monocromático, no sentido em que só trabalha com o preto e branco, estas nuances de cinzento fazem-lhe aqui quase que nos remetem de alguma maneira para a banda desenhada, não é? Em termos por esta evidenciação das sombras muito marcadas, não é? E há aqui uma definição, sobretudo neste primeiro plano, porque depois a paisagem vai se tornando cada vez mais ténue, não é? É uma página
diferente daquelas que vimos até agora, até porque ela centra-se, ela tem cá as casas, não é? Estão cá as casas, mas ela concentra-se na paisagem e no natural, sobretudo no natural, ou seja, naquilo que mais envolve neste caso, não é? Eu recordo que neste dia até representei diferentes formas de representar a seda e aquela envolvente através de diferentes tramas e diferentes estilos, e foi um desafio interessante. Isto foi uma tarde em que desenhei bastante, recordo-me, estava lá na varanda e aproveitei, e este veio no seguimento desses desenhos que fui dizer também dessas diferentes tramas, e gostei, foram desenhos que eu gostei muito de retratar, as curvas de nível, essa modulação, é curioso. A cidade acaba por ser bastante mais rígida, porque obriga-nos a criar linhas bem definidas das janelas, das cantarias, dos elementos, a volumetria da própria cidade. E o envolvente, neste caso a serra, a paisagem, ser mais orgânica, até se torna um pouco mais fácil de caracterizar. Pois, aqui há uma intenção, parece explícita, de definir um caminho, não é? Porque há aqui um caminho que vem no interior do desenho e que depois vira lá ao fundo à direita, não é? Portanto, e de alguma maneira orienta-nos o olhar ao longo da composição. Portanto, há aqui uma espécie quase de manipulação do olhar do observador através daquela a estradinha que ali aparece naquele interior e que se evidencia e que ressalta mais neste. Sim. É muito a seguir saltamos para a cidade novamente. Isto é na Avenida da Liberdade. E cá está, mais uma vez, os edifícios em obra, com as redes nas fachadas, vista abaixo, escaleiras, etc., acaba por me encantar. Isto é a vida do arquiteto, portanto. Um pouco isso. E então cá estão eles mais uma vez. E ali aquelas maçardas ali ao nível do piso da cobertura, com diferentes orientações, que é uma intervenção que foi feita no edifício, que eu achei curiosa, aquela ampliação. E aqui o desenho foi feito, as guardas em ferro. Dá para perceber que pouco eu não levanto a caneta é sempre um traço muito contínuo e faço a guarda de um gesto único, depois passo para uma outra guarda e faço outra vez um gesto único. Este foi um desenho onde tentei, se calhar, não levantar a caneta muitas vezes da folha. E é um apontamento que também achei que ficou curioso, porque temos aqui este plano verde das árvores aqui do lado direito, e do lado esquerdo a obra, e centrado então aquele plano que eu queria destacar com a maior intensidade. Os carros acontece uma vez mais em que não há um contorno muito coeso, digo, ou seja, tudo muito feito de uma forma muito imediata. Claramente para perceber o que é que se pretende ali mostrar, e foi um desenho que também deu-me prazer fazer. Ok. Este é igualmente no Chiado, é a perspectiva exatamente oposta daquele onde existia aquela grua metálica. Neste caso estamos a olhar para os armazéns mesmo, e o que é que eu pretendi? Isto é claramente um momento de espera, lá está, eu estou no carro a desenhar, conseguimos perceber ali as minhas mãos de volta do caderno a desenhar o interior do carro. Depois cá fora saí, apanhei essa personagem junto do tuk-tuk, que leva os turistas a passear pela cidade, e recorri também a um apontamento escrito, que gosto também de escrever nas folhas. Gosto de escrever e sobrepor e colar, e gosto de deixar esse... Este é um exemplo, é uma página, isto é uma dupla página, é uma dupla página que nos dá, que sintetiza, não é? Sintetiza aquilo que faz o Urban Sketcher, ou a forma como se pode contar uma história, não é? A ideia de o contar da situação, ou o contar do espaço, não é? Porque de facto o Filipe encontra-se no desenho,
autorretrata-se no desenho, mostra o que é que estava a fazer no sítio e o que é o sítio, portanto, e ainda escreve sobre ele. Portanto, há aqui uma visão que é particular, por exemplo, em relação aos tuk-tuks, mas depois chega também ao geral quando introduz aqui o chiado na representação. Este texto surgiu pelo espaço branco que ali estava. Passam sempre de tentar uma composição cuidada ou vá lá, equilibrada em ambas as folhas, em ambas as páginas. Tenho sempre esse cuidado. De preencher um vazio que acho que seja importante, e aí foi exatamente a escrita. Recorri à escrita para pontuar todo um conjunto, claramente. Foi exatamente isso. Foi a última peça a ser feita dessa folha, foi a escrita. Não quer dizer que podia ter pensado nisso inicialmente, não é? Portanto, mas de facto nota-se uma preocupação evidente nos desenhos, na forma como são organizadas as páginas. Portanto, elas não são propriamente são páginas cuidadas na forma como se organizam, não é? Há um olhar que é muito preciso nesse sentido, não é? Não quer dizer que o desenho depois seja controlado, porque há muita coisa que acontece ocasionalmente também, certamente, mas há aqui em todas as páginas um cuidado com a arrumação da cena. E claramente penso sempre, aqui acontece o mesmo, ou seja, é uma dupla página, conseguimos perceber aí pela costura que rompe aí mais ou menos a eixo as duas páginas, e normalmente eu poderia ter recorrido a uma panorâmica, não foi o caso, ou seja, isto é na Praia de São Rafael, isto é no Algarve, onde no desenho de baixo desenho na encosta do lado direito, no desenho de cima encosta do lado esquerdo, mas mais uma vez, lá está, tenho a preocupação de garantir uma composição e um todo o mais equilibrado possível. Não é a forma, não há aqui a necessidade de representar a cena toda numa perspectiva esférica, mas acaba por de alguma forma fazê-lo por estes dois pormenores que aparecem aqui, ou estas duas partes ou dois pontos de vista distintos. A praia é um dos sítios que tem preferência por desenhar, não é? Que me disse aqui. Por que motivo? Eu creio que as rochas é envolvente. Eu gosto muito de pedras, gosto muito de rochas. Já em arquitetura recorro sempre à pedra como material de revestimento, nem sempre, também há cerâmicas interessantes, mas eu sou fascinado por pedras naturais, nos diversos acabamentos, e as rochas, se calhar, por ser um elemento que tem uma textura e uma rugosidade e que nos permite criar ali contar uma história através das diferentes sombras e do pontuado e das tramas que enriquece o desenho. Não precisamos fazer muita coisa para ficar um desenho curioso com uma rocha e umas pedras, Já nas fachadas, na cidade, temos também muitos elementos interessantes, mas a praia é uma coisa que deve ser também o mar, o contacto com o mar, calor, o estar no retiro, acaba por ser, embora essa praia de retiro não tenha nada, isso é um caos, mas gosto bastante de desenhar na praia, gosto mesmo de desenhar na praia. Neste caso há uma série de modelos que naturalmente permanecem, as rochas, não é? Era cedo, certamente. Bom, então inventei, lá está, se calhar a praia estava cheia de personagens e eu apenas as pessoas, porque era como eu gostava de ver a praia, sabe? Não era assim que ela estava, certamente. Então era muito cedo. Não sei, já não me recordo bem, mas acredito que não tivesse assim. Assim está mais interessante. Temos aqui Okay. Um exemplo curioso deste interior e exterior também. Há uma espécie de olhar sempre
Pois, é curioso que mesmo nas paisagens em que o Filipe representa uma rua, a rua, em que lhe introduz, através da luz, lhe introduz consegue representar esse interior da rua, não é? A rua, não é? Não são as casas, é a rua, não é? Aqui também há assim uma espécie de relação quando faz esta relação entre o dentro e o fora, não é? Neste caso, o fora que está representado através do vidro, que é de alguém que está a espreitar a situação. Portanto, nós conseguimos perceber nestas páginas o seu posicionamento perante as cenas. Aqui em particular o branco acaba por nos evidenciar o interior. Exatamente. E criar exatamente essa distinção entre o que é o interior e o exterior. O branco trouxe-nos o plano próximo, evidenciou-nos o interior, e então aquele azul, que não é um azul, evidencia tudo aquilo que acontece lá fora. Lá fora, empurra-nos, não é? Empurra. Que fizemos em família, e foi num momento de espera que me aproximei daqueles painéis de vidro e desenhei aquilo mesmo que estava ali a acontecer. Uma cena pouco comum, não é? É verdade. Este já foi feito há algum tempo. Provavelmente todos aqueles que mostrou até agora, este foi o mais antigo. Aqui, lá está, isto foi numa sala de espera e desenhei, embora de uma forma, através de uma sobreposição, as diferentes personagens que lá estavam. Apesar da semelhança com o Paulo Portas, não é o Paulo Portas. Eu também caí nesta tentação. Que é realmente o Paulo Portas, não é? E foi um desenho que me deu imenso prazer. A cor foi dada posteriormente, eu desenhei tudo a caneta preta e depois em casa pintei, sem sequer me lembrar que tipo de roupa ou cores, de melhor cores de roupas que eles pudessem ter vestido na altura. Esta figura aqui, aqui o pé deixou de aparecer, mas também achei piada porque é que o pé deixou de aparecer, mas não existe, achei que não seria importante. E depois há essa sobreposição, essa modulação que acabei por achar curioso no desenho. O resultado achei interessante. Essa ligação entre elas, não é? Que faz aumentar até essa ideia de espera. Também. Calidade também bastante imposta, definida. Acabei por gostar desse desenho. Este aqui, lá está, a minha filha mais nova estava na ginástica, isto é nos Anjos, ali no ginásio de Lisboa, e eu estava ali à espera que ela saísse da ginástica, e era um sítio, foi uma rua onde acabei por desenhar muitas vezes. Isto é um alçado conjunto que define ali a Cércia da rua, é uma perspectiva um bocadinho... ou seja, ela está posicionada de forma a trazer alguma riqueza a todos esses elementos, mas não está fiel. Dificilmente eu conseguia ver as duas empenas dos edifícios, tendo em conta que os edifícios estão paralelamente entre si. Logo não poderia acontecer. Mas isto acaba por lhe dar assim um efeito meio as escadas encavalentadas umas em cima das outras. Esta distorção, distorção acaba por acentuar as características do espaço, não é? Uma espécie de caricatura, entre aspas, do espaço, não é? Isso é... As antenas são forçadas, se calhar não existem tantas antenas, nem têm a dimensão que ali estão representadas.
mas as caixas de eletricidade do ar-condicionado também ali expostas, mas aquela rua é caracterizada assim desta forma, isto é Lisboa, isto é ali aquela Sim, forma. isto é Lisboa, os azulejos, a forma das janelas, as mansardas lá em cima, as antenas, há aqui muitos aspectos, não é? A diferença de alturas de algumas destas casas. Há aqui isto seria um belíssimo postal da cidade, não é? Seria um belíssimo postal da cidade. Eu julgo que Caneta e o preto apenas com a brush. Eu tenho muito a brush e a caneta preta sempre comigo. Este é mais uma vez ali os Campos Matos da Pátria, também já tivemos uma perspectiva, mas do outro lado. Exato. Temos a Faculdade de Ciências Médicas aqui do lado direito e a estátua do Sousa Martins. E aqui a preocupação foi quase como o asfalto, esta rua que faz a separação entre estes elementos, entre estes dois elementos, evidenciar ali um clarão, vá lá, que faça a distinção entre o que é a estátua e o que é a Faculdade de Ciências Médicas. E depois aquilo que acontece lá ao fundo já não tem assim tanto interesse. Mas estes dois elementos, aqui neste tom assim meio acinzentado, com estas pedras, porque estamos em pedra, essas foram as peças que eu quis destacar. Este foi feito dentro do carro, claramente, e foi pintado no local. Este foi pintado no local. Quando eu tenho o pé das aguarelas escolhido no carro, muitas vezes eu dou logo ali uma aguada e a coisa fica. O Filipe utiliza, portanto, uma caneta de tinta indelével e mas utiliza várias espessuras, utilizo várias espessuras, tenho a 0,3, a 0,5, às vezes a 0,1, compro aqueles packs e pego uma, acabo, quando acabo troco de caneta, acabo, vai outra, e não tenho aquela coisa muito certinha de andar com as 2 ou 3 ou 4 canetas, é a caneta, quando ela deixou de usar ou de funcionar, pego na outra. E são essas canetas pretas, essas ultimamente, assim como também aquelas castanhas, aquelas em sépia, vá lá. Gosto de desenhar com essas canetas. Também muitas vezes dou uns apontamentos ao lápis em casa, tenho um lápis que às vezes recorro a ele, que simula um dourado, por acaso não estou a ver onde é que ele está, nem neste desenho não aparece nenhum deles, embora é um lápis que tenho em casa e que muitas vezes pinto com esse lápis. Assim como os marcadores, que são os feltros que muitas vezes sabemos das minhas filhas, ou o que seja. Normalmente é a caneta preta. Eu gosto mesmo de desenhar com caneta preta. Caneta preta, aquelas de caça, umas canetas com as quais eu desenho. Sim. E o Filipe desenha diretamente na página sem medo de e aquela coisa de começar um caderno sim, é um bocadinho. Eu gosto de ter os cadernos bem compostos, lá está, como eu tenho aquela coisa da preocupação com a composição e a forma como os desenhos surgem nas folhas, quando eu começo um caderno, sinto um pouco essa pressão de a primeira página, a segunda página, vê lá se consegues fazer uma coisa que isto fique. Estes cadernos, Filipe, são grandes, são pequenos, são todos do mesmo tamanho? São todos do mesmo tamanho, os cadernos são estes, eu posso mostrar, são estes cadernos, são estes isto é o Art Creation, são estes cadernos pretos. Ok, sim. E são lá está, isto também foi uma viagem, isto foi uma viagem que fiz, creio, aos Açores. Não, isto foi Itália. E lá está, e as colagens, que até é curioso ter mostrado aqui este. Ainda bem. Ainda bem, porque veio um bocadinho no seguimento do desafio que pretendo lançar aqui aos bilhetes do avião, que foram colados, ou seja, tenho aqui uma perspectiva do avião. E depois acabei por colar os bilhetes na folha. Mas os cadernos são estes, o formato é este mesmo e são sempre estes cadernos. Tenho cerca de 10, 11 cadernos, provavelmente. Devo estar para o 11º caderno destes. Maravilha.
Há quem eu tenho tropeçado ultimamente naqueles cadernos. São cadernos, não sei se são infinitos, são cadernos que são para ser eternos, não é? No sentido em que se escreve, apaga-se e depois é quase como se nós. Quer dizer, isto para um Urban Sketcher seria se calhar dramático, não é? Que é o chega ao fim, tem que apagar tudo, bem, ou às tantas não é? Se nós na verdade somos pouco ecológicos na quantidade de papel e de cadernos que vamos gastando. Tem que haver se calhar aqui futuramente alguma preocupação na forma como armazenamos ou como guardamos os fazemos um grande formato. Os nossos filhos, parece, ou quer que seja, fazem uma tela enorme, recortam as folhas todas, colam num painel e fazem um painel mesmo, ou melhor, uma tela grande. Uma tela grande. Filipe, nós temos aqui um primeiro exemplo. Não, ainda temos aqui um desenho. Há também, cá está o desenho em que este objeto que é o do destaque, ele vem daquele interior, vem daquela rua, não é? Vem daquele bocado da cidade. Esta página é uma página, é Lisboa, lá está, não? É Lisboa, é Lisboa, claro, é Lisboa. E é outro postal, entre aspas, não é? Sem querer fazer disso uma coisa fotográfica ou o bonitinho no sentido mais comum. Acho que são desenhos com identidade própria e esta página também brinca um bocado com a descentralização, não é? Há qualquer coisa que vem de lá, do interior e do centro da composição, mas que depois avança para nós e é o centro da Aqui a preocupação foi exatamente ter como plano mais próximo o amarelo do elétrico e os cabos e as linhas em cima, e depois num intermédio a fachada onde aparece ainda com os vãos e com as cantarias e com as guardas e as maçadas, etc., ainda presente, e depois num terceiro plano mais distante apenas a volumetria, mas já sem vão, ou seja, já sem qualquer tipo de janela, apenas imposta ali a ideia de acoplamento. E tentei de alguma forma recorrer a um gesto vertical que consiga evidenciar toda essa frente sem haver necessidade de recortar, ou melhor, de mostrar mais edificado, não justifica. Ou seja, achei que isto foi apenas uma das páginas, ela até está enquadrada, até posso partilhar aqui de onde é que resulta aqui o original das duas que estão, onde aparece aqui a Torre do Belém e outro isto é na Gomes Freire também, lá está, aqui é a Casa de Gomes Freire. Esta folha, ou seja, eu aqui, não sei se conseguem ver, eu tenho um desenho aqui, este creio que é esse que está digitalizado, exato, depois aqui aparece a Gomes Freire, ali aparece a Torre do Belém, e estas folhas, pronto. Mas há sempre este cuidado da composição dos desenhos na folha. E eu acho que foi. É um desenho que também gostei bastante. Este processo de desenhar e digitalizar e publicar, isto são atos de pura paciência, não é? Não digo paciência porque gosto, acabo por gostar. Eu gosto de desenhar, depois gosto de digitalizar o desenho e ficar com ele armazenado digitalmente. Lá. E muitas vezes, por exemplo, eu aqui optei por fazer um crop e recortei, apesar de achar que os desenhos que estão na mesma página, que é aquele da Torre do Belém e também daquele registro ali da Gomes Freire, achei igualmente interessantes e fazem um conjunto muito bem composto, os três, mas esse só por si também resulta e tenho esse em crop e cortei e assim ficou.
O, o elétrico acaba por estar aqui muito bem tratado, não é? Neste seu, é quase como se fosse um retrato ao objeto, não é? Que sai do seu contexto ou que se encaixa na sua cidade e que se liga. Isso é uma coisa que eu acho particularmente. Por um lado é poluente, que é a nossa ação na cidade, mas por outro lado, então no desenho eu acho que são incríveis aquelas linhas, não é? E todas aquelas são linhas tensas que acabam por ser bastante expressivas nos desenhos. também, sim, sem dúvida, e que acabam por marcar de forma particular estas paisagens, não é? Portanto, são os tais elementos, como a sinalética que existe na cidade, não é? Que por um lado aborrece qualquer um, mas depois nestas coisas são aspectos marcantes e que podem ser explorados e que são identificativos, naturalmente. Vamos avançar aqui para a nossa. O tempo está a chegar aqui ao nosso limite também. Aqui o primeiro exemplo daquilo que é o desafio lançado, Filipe. Exato. O desafio lançado será mesmo que vou propor é recorrerem a algum elemento que se possa de alguma forma relacionar com aquilo que estão a retratar ou a desenhar ou sobreporem, ou colarem, ou recortarem, mas introduzirem no vosso desenho, isto é, da mesma forma como aquele há pouco surgiu do aeroporto, este aqui é um outro, eu faço muitas vezes nos restaurantes, que é os tickets, eu recorto e colo sobre o desenho, gosto de desenhar também em restaurantes, e o desafio passa um pouco por isso. Este aqui foi lançado durante a pandemia, creio que tinha a ver com embalagens, acho que era exatamente, era embalagens, e foi ir à despensa. E começar todos eles foram feitos, na grande maioria, com canetas de filtro, exatamente, com a caneta de filtro direta, pegando as várias canetas que estavam em cima da mesa, as canetas de comida, e foi um prazer fazer isto. Na altura que tínhamos tempo, estávamos todos em quarentena, e foi... Os Urban Sketchers de Portugal tiveram um papel social, acho eu, e de grande envolvimento, e que foi muito importante, não é? Foram criando desafios e envolvendo e fazendo com que as pessoas fossem respondendo aos mais diversos desafios. Eu recordo-me deste desafio, sem dúvida. Foi exatamente desde essa data, desde a quarentena, que eu comecei a fazer mais parte ativa dos Urban Sketchers, em que era realmente sócio, e comecei a participar, e que tenho ido em encontros, apesar de muito poucos, mas estou atento e gosto, e acho que é uma excelente iniciativa e é um grupo perfeito. Mas, sim, durante a pandemia, aqueles desafios lançados eram sempre muito bons. Esta paisagem, digo-lhe que é uma paisagem, porque na verdade nós vivíamos em casa fechados, não é? E olhando para os desenhos do Filipe e para aquilo que aqui ocorre, quase que nós estamos numa cidade também, não é? Aqui estes elementos acabam por ser tratados quase da mesma forma, não é? Embora com uma cor mais intensa, naturalmente, também tem a ver com os materiais que está a usar. Mas há aqui um tratamento que eu não consigo separar daquilo que faz naturalmente com os edifícios. Outro exemplo daquilo que nos está a pedir. Isto foi um desenho que comecei por desenhar a mesa e as peças que estavam em cima da mesa. Lá está, por não estar tão seguro a desenhar as figuras humanas aqui nas casas das minhas filhas,
foi retirada posteriormente uma fotografia e montei mesmo a fotografia sem qualquer problema no desenho, e achei que ficou curioso o conjunto da fotografia, depois com a fatura, com o desenho. São 3 registros diferentes, desde colagem, fotografia, desenho, tudo isto no todo conta ali uma história que certamente irei gostar muito de ver mais tarde, ou elas mesmo. Parece ali o belo jarro da sangria, a emenda do lado esquerdo, os pratos ainda estavam vazios. O peixe cá em cima, não é? Exato. Estamos ali na rádio da cadeia da praia. Nós estamos aqui então com o desafio de podermos introduzir uma colagem no desenho. Um pouco como acontece aqui, isto é num restaurante aqui junto do Mercado de Arroz, é uma obra que estou agora ali a fazer e que vou com alguma regularidade a almoçar aqui neste restaurante, e aqui a preocupação foi, lá está uma vez mais, como aconteceu há pouco ali com aquele do aeroporto, aqui é trazer também essa relação interior-exterior, sendo que no exterior aparece aquele apontamento azul onde se consegue perceber ali a presença daquelas cadeiras de esplanado e o mercado a fugir lá atrás, e o interior a branco. O branco onde apenas surge a mancha ao nível do pavimento, e esse mesmo pavimento dobra para a parede, que acaba por pontuar aquele nicho onde existem aí esses vários postas a amarelo e as laranjas, que é feito mesmo com marcador posteriormente, isso já foi feito posteriormente. Estes tickets, eles acabam por estar relacionados com o próprio espaço, não é? Portanto, é uma forma de prolongar a cena com outros elementos que complementam ou completam aquilo que lá fez ou lá aconteceu. Portanto, o desafio será também, se calhar seria interessante que se mantivesse essa simplicidade dos elementos, não é? Não exagerássemos, que pudéssemos usar uma caneta também fina, e os materiais que aqui nos apresenta de um modo geral. Algum conselho, Filipe, que queira dar a quem anda nestas coisas do desenho e que tenha mais receio ou mais... O receio não deve existir. Eu acho que o receio vai nos bloquear, não quer que seja. Devemos apenas nos divertir. É olhar para o desenho como um gesto livre, espontâneo, sem regra, imediato, despreocupado. E não ter medo, não usar borracha, já é uma coisa boa, se calhar, e mesmo a borracha, não tenho problemas de contar borracha, mas é desenhar, é aproveitar. O que eu gosto no desenho é exatamente, contrariamente à minha profissão, que tem que ter uma quantidade de condicionalismos, desde a forma como o processo é entregue na câmara, todas essas burocracias, o programa, a relação com o envolvente, o plafond que existe para uma determinada obra, a descoberta do empreiteiro, ou seja, apesar de eu sentir um privilegiado porque adoro mesmo aquilo que faço, adoro arquitetura e adoro projetar, o desenho tem uma vertente muito espontânea, muito livre, e a piada do desenho é exatamente essa, é poder desenhar de uma forma despreocupada. Podemos começar a desenhar com uma caneta e acabar com uma caneta com uma cor totalmente oposta, uma colagem, uma sobreposição, não existem regras, isso é muito bom no desenho. Filipe, foi um gosto poder conversar consigo e poder mostrar os desenhos. Espero fazer uma visita em breve. Pois, quando vier aqui a São Miguel, já sabe, avise-nos com antecedência que fazemos certamente aqui algum encontro para podermos desenhar consigo, que será um gosto. De 2 anos, não foi 2 anos, já foi mais, talvez uns 3, 4 anos, mas nesta altura ainda não tinha nada esta relação com os Urban Sketches, ou seja, tinha apenas os meus desenhos, os meus blocos. Estive em São Miguel e infelizmente tive a oportunidade de conhecer e estarmos juntos, mas nessa altura ainda estava só mesmo após a pandemia que comecei a... Foi quando teve que ser, portanto, para todos os efeitos, nem todas as pessoas que desenham têm que se juntar aos Urban, não é? Portanto, eu sou daquelas pessoas que estou sempre a tentar agregar e juntar pessoas ao grupo e de fazer com que o desenho
passe para todas as pessoas, até porque ele está na nossa essência, naturalmente, mas compreendo que nem todas as pessoas queiram ou tenham a mesma relação com estas coisas. Filipe, foi um prazer. Obrigada. Eu peço-lhe que não desligue e até um dia destes. Até um dia destes.